E aí galera, sou o Henrique Nakudakari. Pra quem não conhece, né, eu tô começando a fazer uns vídeos de YouTube, eu tava fazendo mais vlog e algumas outras coisas mais artísticas e tal. E dessa vez eu tentei fazer algo diferente. No vídeo anterior, no vlog anterior no caso, né, eu tinha falado que eu tava de boa, assim, tava bem produtivo, que o fato de estar ficando em quarentena não estava me afetando tanto mentalmente porque eu tinha bastante coisa para fazer, eu queria testar bastante coisa e tal. Só que a criatividade morreu. Ela acabou por um tempo, eu fiquei sem saber o que eu fazia, fiquei meio pra baixo assim, e aí eu vi um vídeo do Daniel Schiffer no qual a namorada dele faz umas sequências de B-rolls assim, e ficou muito bom, velho. Ficou muito bom, eu falei, caralho, hein? Então aí eu resolvi voltar a fazer agora com um tutorial explicando como que dá pra fazer esse tipo de coisa, assim, porque necessariamente é mais o conceito do que o equipamento em si. Por exemplo, se você não entender o conceito, como que funciona, não importa o equipamento que você tenha, que não vai dar certo. Então, eu tentei seguir mais ou menos nesse caminho. A gente sabe que a gente tendo equipamento que possibilita gravar, a gente tendo uma boa conceituação, uma boa ideia, uma boa história, a gente consegue fazer qualquer coisa, basicamente. A qualidade não vai ficar fantástico, mas vai sair alguma coisa. E aí o intuito é, tipo, enquanto você não tem os equipamentos e você quer fazer esse tipo de coisa, pelo menos é um modo de treinar. Então esse é o intuito que eu fiz o vídeo, e eu tentei mostrar como que eu faço esses processos assim de gravação e quais são as ideias, porque ele vai ter o antes e depois, assim, tipo, como que tá na imagem crua e como que vai ficar depois com a edição passada por cima e depois o todo final com música, com sound design e tudo mais. No começo, basicamente, o que foi assim o principal, né? Eu fui tentar entender o que eu queria passar. Então, as primeiras cenas que a gente for levar em consideração aqui, elas são bem básicas, né? Elas vão estar contextualizando uma rotina. Então, são movimentos só de zoom in, de órbita, de close, então nada muito demais. E daí no final da cena do quarto, né, eu pego e faço uma câmera transition do close do olho para a esquerda, que vai encaixar com a saída dela do quarto abrindo a porta. Isso é uma das coisas básicas assim, que é interessante, porque toda vez que a gente vai fazer essas câmeras transition, né, essas transições com a câmera, o movimento da câmera, né, tem duas coisas básicas que a gente tem que fazer, senão vai ficar estranho a transição. O movimento tem que ser o mesmo, e aí a transição tem que correr de um meio para o outro de forma parecida. Não necessariamente só com o movimento, mas com a iluminação e a cor dos locais que a gente vai estar passando. Então, eu saí de uma parede branca e eu tentei sair de outra parede branca. Então, isso cria também uma similaridade de movimento e de cor e de luz. Quando não é muito bem feito, fica estranho para o cérebro, não tem uma continuidade e não parece tão fluido. E aí o que acontece? Tipo, por mais que a pessoa não perceba conscientemente, ela vai sentir que aquilo é estranho. E não é esse o intuito que a gente quer passar no vídeo. A gente quer deixar o mais experienciável e confortável possível para a pessoa poder se focar no que está acontecendo e não ficar se sentindo mal com esses detalhes que estão passando no vídeo. E aí eu vou em direção a ela para poder fazer a segunda transição, no qual eu avanço até o centro do peito dela e saio. E nesse momento de saída eu faço zoom in, depois eu faço com zoom out. Ele tem também outro movimento de câmera. Nesses ambos eu vou estar usando speed ramp. Então eu saio de uma velocidade e vou para outra de uma forma mais suave. E aí eu fiz isso tanto da saída do quarto para a sala e da sala para o chá. E também no movimento do chá. Na cena seguinte, eu tento já entrar com ela já derrubando a camomila. Essa cena foi um pouquinho chata de fazer porque eu não estava numa posição muito confortável ali na hora. E eu quis fazer um contra-plongé para pegar o movimento de queda, assim, como se estivesse indo em direção à câmera, mais ou menos. E aí eu ia fazer uma outra câmera transition ali. Uma coisa interessante também nesse take é que na hora
que ela foi soltar, ventou um pouco. Eu não esperava isso, foi surpresa. E acabou criando um movimento de partícula. Então ficou interessante. Dessa cena da camomila, a gente vai para outra parte, que já é a queda já do chá. Então eu quis conectar o movimento da queda com o movimento de uma queda da camomila para uma queda do chá. Teve uma problemática também dessa cena do chá, porque tava difícil eu conseguir casar um movimento com o da minha irmã de ela vir jogar o chá e eu vim orbitando depois no final. Pra não ficar, tipo, eu termino o movimento e fico parado. Eu não queria que ficasse esse parado depois. Eu queria que tivesse dado uma continuidade de movimento para não quebrar a dinâmica do vídeo. Então, no que quebra eu tento voltar, não ficou tão legal assim, porque tava difícil também fazer o movimento, então eu tive que disfarçar um pouco na edição pra compensar isso. Então, agora ela vai sentar na mesa, né, no caso, e vai ler um livro enquanto toma um chá. Isso seria um descanso, assim, tipo, pra essa quarentena é bem recomendável, né. Eu quis passar essa sensação, assim, de conforto, de algo tranquilo, assim, porque ler livro não é uma coisa agitada, é uma coisa que a gente tem que ter paciência, ficar calmo. Eu vou tomando chá de camomila, ficar mais calmo ainda. Então, esse era o intuito. E aí... Só que eu queria fazer também... Eu não queria terminar de uma coisa muito parada. Eu queria manter a dinâmica do vídeo, eu não queria perder a energia que ele tava criando, assim, tipo... Eu queria mostrar todo um processo rápido acontecendo, então, independente seja, tipo, a vibe de estar lendo um livro, a vibe de estar bebendo um chá, seja algo mais calmo, eu não vou quebrar a dinâmica de todo o vídeo por causa do final. Eu tenho que dar continuidade no que eu tô me propondo dentro do assunto. Então, o que eu fiz? Eu dei a transição de uma coisa, de um momento para outro, para preparar a pessoa para entrar. Então, ela chega calma, com a câmera parada, ela coloca a caneca na mesa e aí eu faço de novo o movimento para voltar o espírito do vídeo. Então eu venho com o movimento da câmera também, aproximo e saio um pouco em diagonal. Nesse sair de diagonal virando, eu tento casar com o mesmo movimento que eu faço saindo do livro. Na hora que a gente estava fazendo isso, eu não tinha pensado nisso. Eu queria fazer esse movimento saindo de outra forma e que não fosse se girando, não fazendo um movimento de giro assim da câmera. E minha irmã falou, eu não leio desse jeito. Aí eu falei, como que você lê então? Ela falou, não, eu leio assim, quando eu seguro o livro aqui, ele fica assim, eu fico deitado na cama. Aí eu falei, então tá, eu tenho que pensar outra forma. Aí da onde eu vi que estavam as folhas todas meio semi-abertas, aí ficava tipo um espaçamento entre elas, eu falei, então eu posso fazer o movimento daqui, porque aí eu consigo aproveitar a cor. Espero que vocês tenham gostado, né? É o que deu para produzir com os equipamentos que eu tenho, mas tentar não se limitar, né? Quanto mais a gente tenta, mais a gente tenta experienciar, independente do que a gente tenha como... Se tem alguma coisa para tentar fazer, já é o suficiente. Então, essa mensagem que eu tento passar aqui também, tipo... Eu não tenho dinheiro para ficar comprando câmera, lente, equipamentos, nem nada. Eu tenho isso... E é o que eu vou tentar fazer, é o que eu vou tentar experienciar, é o que eu vou tentar construir o meu mundo. Porque eu sei que é isso que eu quero continuar fazendo e quando eu estiver preparado para comprar outra coisa, eu tiver dinheiro suficiente para fazer isso, eu já vou estar com a técnica mais afiada, eu já vou ter passado por muita experiência. E aí eu não vou desperdiçar o equipamento que eu comprei. Então eu queria passar esse intuito aqui para vocês também, porque a gente sabe que aqui no Brasil é muito complicado comprar equipamento de audiovisual, porque é caro, ainda mais nessas épocas que tá bem conflituoso a parte de como que a gente vai dar continuidade, né? Enfim, não entra no assunto do vídeo agora. É mais tentar passar uma inspiração, assim, tipo... Quando eu assisti a Prima Kino, ou quando eu vejo os vídeos de Daniel Schiffer, tipo...
Eu não tenho uma Sony A7 III, eu não tenho umas lentes Zeiss, eu não tenho uma Canon EOS-R, eu não tenho uma 1DX Mark II, eu tenho uma T5 e eu tenho uma lente kit. É o que dá pra usar, é o que dá pra fazer. Então, no começo eu ficava muito desapontado, mas eu fui vendo que conforme eu fosse tentando, eu conseguia melhorando. Eu sempre conseguia melhorar alguma coisa, eu sempre conseguia melhorar um aspecto. E aí eu via que o problema era na minha técnica de como usar o equipamento do que com o equipamento em si. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer mais vídeos também, né? Agora, caso esse vídeo tenha ficado bom e vocês tenham gostado, eu tento fazer mais tutorial também. Então, se inscreve aí no canal, deixa um like, comenta aí se você tiver alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, trocar uma ideia, porque a gente sabe que quem tá começando assim é de certa forma motivador para dar continuidade. Eu não sei muito mais o que falar, é a primeira vez que eu faço isso, eu tô meio nervoso mesmo. E o Christopher tá querendo sair do quarto. Enfim, até mais.